Oi gente, tudo bem com vocês? Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Fabiola Simões, escritora e criadora do blog A Soma de Todos os Afetos. Semana passada eu conversei com vocês a respeito de uma relação que a gente pode considerar como uma relação neurótica, né? Entre uma pessoa orgulhosa ou uma pessoa que não perdoa e aquela pessoa que se culpa por tudo. Até que ponto essa relação é saudável? Até que ponto esse relacionamento não está ferindo demais uma das partes? E não está tornando a pessoa orgulhosa uma pessoa tóxica ou abusiva? Hoje eu queria falar com vocês a respeito da gente não se humilhar. Porque desde que a gente é pequeno, a gente aprende que a humildade é um dom, que a humildade deve ser exercitada. E, de certa maneira, a humildade deve ser exercitada sim. Mas uma coisa é a humildade, a outra coisa é a gente se humilhar. Então, desde pequeno a gente aprende que a gente precisa perdoar, que a gente precisa pedir perdão, que a gente tem que ser humilde, que se baterem numa face a gente tem que oferecer a outra. Mas não nos ensinaram a cuidar de nós mesmos, a pedir perdão para nós mesmos. E quantas dessas vezes em que a gente está se humilhando para o outro, sendo humilde para o outro, pedindo perdão para o outro, mas ferindo a nós mesmos? Quantas vezes a gente não deixou de olhar no espelho e pedir perdão para a pessoa que está ali no espelho, né? Então é sobre isso que eu vou falar aqui hoje e vou dar dica de um filme para vocês. Vamos lá? Então vamos lá, de repente você tá num relacionamento, não importa que tipo de relacionamento, se é casamento, se é namoro, se é ficante plus, se é ficante prêmio, tem um monte de termos hoje em dia. Você tá lá no relacionamento e de repente você tomou coragem e se posicionou. Você tomou coragem e falou claramente o que você deseja, o que você quer, o que você não aceita. Você foi lá e falou. Só que de repente a pessoa se ofendeu. Ela achou que você foi grossa, às vezes você foi grossa porque a pessoa estava merecendo, né? A pessoa estava merecendo, não presta atenção naquele momento. E aí a pessoa se ofende, a pessoa se fecha, a pessoa fica lá toda sentida, fazendo bico e não quer conversar, não quer mais nada. Nesse momento bate uma culpa, né? Porque você não é aquela pessoa que posiciona, você não é aquela pessoa que exige, mas naquele momento você achou que valia a pena bater o pé. Naquele momento, não importa de que forma você falou o que você queria. Só que de repente a pessoa fica ofendida e você é tomada por aquela culpa, por aquele desespero, né? E na hora do desespero, aí eu vou falar de gênero, a mulher principalmente na hora do desespero, ela não consegue ficar quieta, ela quer verbalizar. E aí, desesperada, ela começa a pedir desculpa. E nesse momento em que ela pede desculpa por algo, que ela se posicionou, porque ela disse o que ela pensava, às vezes de uma forma grosseira, mas ela disse o que ela pensava. Nesse momento em que ela pede desculpa, aí a pessoa do outro lado fecha a porta na cara dela. E aí o caldo entorna, né? Então esse tema de não se humilha não, ele vale para várias situações na vida. E não importa se você está se relacionando com a pessoa ou se você está querendo se relacionar com a pessoa. Porque tem muitos momentos também que a gente tá percebendo que a outra pessoa não tá tão empolgada, tá percebendo que a outra pessoa não tá no mesmo nível de reciprocidade da gente e a gente tá lá, né, insistindo. Ou então a pessoa terminou, não quer mais saber da gente e aí a gente não se conforma até o ponto da pessoa nos bloquear de tanto que a gente incomoda. Então são várias situações em que a humilhação, nesse sentido de correr atrás, de largar a nossa própria vida para ir atrás da vida do outro, ela só causa problemas, né? E esse lance de pedir desculpas, muitas vezes você tá com a razão. Só que naquele momento de desespero, você quer verbalizar, você quer fazer o outro ter alguma reação, você quer fazer o outro voltar atrás, você verbaliza demais. E aí você fica com aquela fama de tagarela, de que fala demais. Mas nesse momento, por mais difícil que seja, é preferível a gente silenciar e cuidar um pouquinho mais da gente. E quando a gente fala de não se humilhar não, existe aquela humilhação pública, né? Que todo mundo tá vendo que a gente tá virando tapetinho pro outro pisar, que os nossos amigos nos criticam, nos condenam, tem aquela humilhação pública, em que o outro tá vendo que a gente tá se tornando um tapetinho e tá pisando cada vez mais e não se conforma. Aí que a pessoa se afasta mesmo, ela não se conforma que você é capaz de perder o seu valor a esse nível para valorizar ela, né? Quando uma pessoa baixa o seu próprio valor para valorizar a outra se afasta. Pode ter certeza disso, quando a pessoa percebe que você não se dá valor, ela também não te dá valor.
Então, é sempre um caldo ruim, né, esse negócio de se humilhar. Mas aí existe essa humilhação pública, em que você se torna tapetinho para todo mundo ver, e que você se torna tapetinho principalmente para o outro pisar com aquele sapato cheio de barro. E existe uma outra humilhação que é sua com você mesmo, que você sabe que o seu valor está caindo. Quando você faz o quê? Você fica em silêncio, tudo bem, mas aí em vez de estar lá lendo um livrinho, em vez de estar lá saindo com seus amigos, em vez de estar lá tomando banho demorado, assistindo uma série bem legal, não, o que você está fazendo? Você está lá no celular vendo se o outro está online. Você está lá no celular vendo que fotos o outro curtiu, que pessoas o outro segue, que festa o outro foi, que story o outro vai postar. Você está saindo da sua vida, você está deixando de olhar para a sua vida para olhar para a vida do outro, para vigiar a vida do outro, para viver a vida do outro. Ele tá lá vivendo a vida dele, né? Ele ou ela tá lá vivendo a vida dele ou dela. E você tá vivendo a vida dele ou dela também. Você abandonou a sua vida para viver a vida dele ou dela. Então, essa é uma humilhação em que você se torna um tapetinho sujo para sua consciência, para você olhar no espelho e falar assim: o que eu tô fazendo com a minha vida? Né? Então entra muito aquilo que eu falo nos meus vídeos sobre fazer falta, mas não é um fazer falta só para o outro notar a nossa falta. É um fazer falta para a gente encontrar um equilíbrio dentro da gente, para a gente encontrar prazer na nossa própria vida, na nossa própria companhia, para a gente encontrar prazer num filme que a gente assiste, num livro que a gente lê, num amigo que a gente conversa. Né? Gente, eu falei pra vocês que eu ia dar uma dica de filme, mas na verdade eu vou trazer um bônus, vou trazer mais uma dica de filme pra vocês, porque ontem eu assisti a um filme muito bom na Prime Video, que se chama Capote. É sobre a vida do roteirista e escritor Truman Capote. Então, esse filme, ele retrata a época em que o Capote escreveu A Sangue Frio, que foi o seu maior sucesso. Mas ele também escreveu Bonequinha de Luxo, que foi adaptado para o cinema com a Audrey Hepburn, que pra mim é um filme, um clássico maravilhoso que eu amo. E eu adorei, né, o filme que eu assisti ontem, que é um recorte, né, da vida do Capote, retratando como foi escrever essa não ficção chamada A Sangue Frio, que ele escreveu ao conhecer um dos assassinos de uma família de 4 pessoas, né, nos Estados Unidos, e ele conversando com esse assassino, ele acabou ficando amigo do assassino e vai descobrir os motivos e vai descobrir a infância do assassino. E num dado momento, ele conta que ele estava reunido, acho que na premiere de Bonequinha de Luxo, e ele recebeu um telefonema do padrasto dele dizendo que a mãe dele havia morrido. E ele foi, né, até o local para saber da mãe e tal. E quando ele chegou lá, o padrasto dele, acho que chamava Joey, estava desesperado, estava desnorteado e estava até pior do que ele. Aí quando ele chegou lá, o padrasto dele falou assim para ele: fale. Aí ele falou assim: falar o quê? Aí o padrasto disse assim: fale qualquer coisa é melhor do que eu ficar sozinho pensando. Então eu acho, aí essa frase eu peguei, né, pro tema de hoje, porque eu acho assim que às vezes nesse momento de angústia que a gente vive, né, qualquer coisa que a gente se agarre é melhor do que o silêncio. E às vezes a outra pessoa silencia, né, e a gente fica desesperado não sabendo o que está acontecendo, então a gente quer falar, né? Ou a gente quer ouvir, e às vezes a gente vai lá no nosso bloco de notas, escreve aquele tripão e tal, e fica na tentação de enviar, né? E ontem eu coloquei uma frase no meu Twitter, vou deixar meu Twitter aqui pra vocês, se vocês ainda não seguem lá, que foi um insight que me deu, né? Que era assim: gente ocupada não fica emocionada. Porque emocionada no sentido de ficar mandando esse tripão, né, de mensagem. Porque eu acho assim, se você ocupa a sua cabeça, se você ocupa com outras coisas, se você tem outros interesses que não só a vida daquela pessoa, você não cai na tentação de enviar uma mensagem, muitas vezes emocionada demais, né? Muitas vezes movida, né, por essa falta de autocontrole. É a mesma coisa, né, desse padrasto. Ele estava ali emocionalmente abalado, e qualquer coisa era melhor do que ele ficar sozinho pensando. Então qualquer coisa é melhor do que você ficar sozinha em casa ou sozinho em casa pensando e escrevendo textão,
para enviar numa hora de descontrole. Então, gente ocupada não fica emocionada, lembre disso. Coloca coisas na sua cabeça, outros interesses, vá se distrair e não caia na tentação. Sabe, é lógico, né, gente? Eu acho que quanto mais madura uma pessoa, mais capacidade de diálogo ela tem. É lógico que a gente sentar para conversar e colocar os pingos nos is é melhor, mas quando a gente está muito emocionado, é melhor, né, respirar fundo, esperar. E esse momento é muito importante ter autocontrole. Agora, o outro filme que eu vou indicar aqui pra vocês, eu nunca tinha assistido esse filme, apesar de já ter lido o livro 2 vezes. O livro é esse, O Castelo de Vidro, da Jeanette Walls. Quem me segue aqui no canal, quem acompanha meus vídeos, sabe que eu já indiquei esse livro várias vezes. E eu queria mandar um beijo especial para um seguidor, o Mike. Um beijo, Mike, porque ele disse que comprou esse livro por minha causa, por causa de eu indicar aqui nos vídeos. E o filme baseado nesse livro tá na Netflix, eu vou deixar aqui pra vocês. E quem não assistiu, quem não leu, eu indico muito, muito, muito. E o que tem a ver, né, esse livro e esse filme com o tema de hoje? Porque eu acho que é uma história real, tá? O livro é uma história real e o filme foi baseado nessa história real, mas tá sendo bem fiel, assim, eu achei bem fiel ao livro. E ali é um casal, né, os pais, eles são lunáticos, trambiqueiros, irresponsáveis, eles são, assim, sonhadores no pior sentido da palavra. Eles agem com irresponsabilidade e negligência em relação aos filhos e causam muita insegurança também nos filhos. E ali, o que eu posso tirar dali? Ali é uma romantização da tragédia. Os pais queriam fazer isso, uma romantização da tragédia, né? Porque eles viviam como nômades, andando de carro e se hospedando em qualquer lugar, em casas abandonadas, em prédios abandonados, em terrenos baldios. Eles comiam comida do lixo e os pais valorizavam isso. Eles não estudavam, as crianças não estavam na escola e os pais valorizavam isso como se isso fosse melhor do que ter uma vida estruturada. E falavam assim que jamais iriam querer morar numa casa com teto, com janelas, porque nas casas não dava para ver o céu. Então eu acho assim, até certo ponto a gente romantizar as dificuldades, até certo ponto a gente vê o lado bom das coisas, por piores que elas sejam, tudo bem, é benéfico. Mas quando ultrapassa esse limite da sanidade, né, quando você vê que aquilo não tem por que ser romantizado, que aquela dor não tem o porquê dela existir, que aquela dificuldade ela só depende de você para virar essa página, para mudar essa situação. Aqueles pais, eles tinham condições de virar essa situação, eles tinham condições de dar uma dignidade maior para os filhos, mas eles preferiam viver daquela maneira e ficavam romantizando, né, a tragédia. Aí tem uma fala da mãe no começo do filme, que eu até anotei aqui, que ela gosta muito de uma árvore lá. Aí a menininha fala assim, mas mãe, por que você gosta dessa árvore? A mãe vai pintar a árvore, né? Que era uma árvore assim, toda acabada, né? Aí a mãe fala assim, o vento castiga essa árvore desde que nasceu, mas ela se recusa a cair. É a luta que a torna bonita. Mas aí eu fico pensando, até que ponto a gente valoriza essa luta? Até que ponto a gente romantiza essa doação? Ai, eu faço um sacrifício por aquele homem, por aquela mulher, eu me dou, tal, tal. Gente, você podendo mudar essa situação, você podendo não estar ali para se tornar um tapetinho para o outro pisar, não existe romantização da dor, quando essa dor pode ser mudada e só depende de você, né? Então eu peguei esse filme como uma dica para vocês, porque quem não assistiu vale muito a pena, independente dele estar nesse tema ou não, é um filme que leva a muitas reflexões. Então eu indico o livro também, né? Fica de dica aqui para vocês. Eu tenho um outro dela, que é o Cavalos Partidos. E são livros assim que trazem muitas reflexões. Então fica de tema para vocês pensarem até que ponto a gente fica romantizando a dificuldade, até que ponto a gente fica romantizando algo que pode ser mudado e a gente fica ali, né? Naquele lugar de dor, de dificuldade, até de tragédia, valorizando aquela tragédia e transformando aquela tragédia em coisas que ela não é,
né? Porque fica falando, eu não vou viver numa casa com telhado e tal porque eu quero ver as estrelas. Gente, dá pra você ver as estrelas de outra forma, né? Então fica de dica pra vocês. Eu vou deixar o link para adquirir esses 2 livros aqui na descrição do vídeo, bem como o link para adquirir os meus 5 livros aqui na descrição do vídeo também. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, deem o joinha, compartilhem com seus amigos. Fiquem com Deus e até mais!